Olá pessoal, Meu nome é Frank Ned, eu que organizo a corrida Corta Mato, que acontece aqui em Brasília, no Cerrado do Centro-Oeste. Eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a prova, que já foram faladas no Periscope em duas transmissões que nós realizamos, né? Então, para que isso fique permanente, para que outros atletas possam consultar e mandar suas dúvidas ou sugestões, que a gente vai analisar, e se for possível incorporar uma sugestão, acatar, certamente isso vai ser considerado, tá bom? Bom, a primeira questão é que a prova esse ano é a segunda edição da prova. Ela vai acontecer no dia 16 de julho de 2016, mais ou menos o mesmo período que aconteceu o ano passado. O ano passado nós tivemos entre 130 e 140 atletas competindo. Essa época, aqui em Brasília, é uma época que a seca já está forte. Então o atleta vai enfrentar uma prova com uma altimetria relativamente elevada. Eu vou falar mais sobre isso na frente, já numa época de seca bastante forte, tá bom? Então a data é 16 de julho de 2016. Nós temos três distâncias: a distância de 12K, 25K e 57K. A distância de 12K, ela vai ter uma altimetria acumulada mais ou menos de 430 metros. Já a distância de 25K, a altimetria acumulado está na faixa de 2.000 metros, e a distância de 57K, a altimetria acumulada está na faixa de 2.700 metros, tá bom? Essas distâncias estão divididas em categorias de civil, militar e forças especiais. Qual é a diferença? Civil vai correr sem peso extra, a não ser o camelback, que é obrigatório para todos os atletas em todas as categorias, tá bom? Então, por exemplo, se o camelback for um camelback para 3 litros, o atleta vai correr com uma média aí de 3, 2, 1 litros, até chegar num ponto de reabastecimento. Já os militares, existe já um requisito. Ele tem que largar com a mochila com 10 quilogramas, incluindo nesses 10 quilos o peso da água. Então, se o camelback tem 3 quilos, ele tem que adicionar mais 7 quilos para poder estar participando da prova, e esse peso vai ser aferido na largada e em pontos específicos da prova, tá bom? Já o pessoal de forças especiais, ele tem que correr com 15 quilogramas na mochila, valendo a mesma regra de militar, ou seja, nesses 15 quilogramas já incluso os 3 quilos, se for um camelback de 3 litros, os 3 quilos d'água, tá bom? Uma coisa importante é o seguinte: o ano passado, mulheres, militar e força especial corriam com a metade do peso. Exemplo, se era uma mulher militar, enquanto os homens corriam com 10, a mulher corria com 5.
alteração na largada. As equipes os atletas de 57K vão largar 4h30 da manhã, 4h30. Vão pegar a mata, né? Vão ter oportunidade de estar correndo no topo de uma colina justamente quando o sol estiver nascendo. É muito bonito, muito bacana. Já os atletas de 25K vão largar às 5h30. Vão ali pegar um pouquinho de escuridão e já o sol nascendo. E os atletas de 12K vão largar às 6h30 já com o sol, com luminosidade da luz solar, né, do dia, tá bom? Questão de hidratação. Todos os atletas, todos, de 12, 25 e 57, nas categorias civis, militares e forças especiais, precisam estar equipados com camelback, ok? O atleta que quiser largar sem camelback não vai ser impedido de largar, mas ele vai receber um X vermelho no numeral dele e ele vai correr, mas ele não vai estar competindo por classificação com os demais atletas. Vai estar só concluindo a prova como um treino, não vai estar fazendo parte da competição, tá bom? A hidratação ela vai ser provida mais ou menos a cada 6 a 8 quilômetros, dependendo da modalidade que você tiver inscrito. Essa hidratação ela vai ser de duas naturezas. Ou o atleta vai encontrar os garrafões de água para repor no camelback, ou seja, não tem copo descartável, não tem nenhum tipo de copinho, tá? Ou ele vai passar por algum curso d'água e vai reabastecer o seu camelback com água do curso d'água. Esses cursos d'água, eu já, por alguns, acho que 2 anos, eu venho correndo nessa região. Com frequência, eu reabasteço nas corridas nos meus treinos mais longos, eu reabasteço meu camelback com água desses cursos d'água. Nunca tive nenhum problema e não uso aquele componente, a pílula para purificação de água. Apesar de que na inscrição todos os atletas receberão a pílula de purificação de água, eu recomendo que utilizem. Depois que você coloca a pílula dentro do seu camelback, em 15 a 20 minutos você já pode consumir a água, tá bom? Então a hidratação ela vai ser fornecida a cada 6 a 8 quilômetros. Para o pessoal de 12K, não vai passar por nenhum curso d'água, vai ser então hidratação de garrafão. As equipes ou os atletas de 25 e 57K vão passar por alguns cursos d'água. Cursos d'água simples, não tem profundidade, coisa bem tranquila, a água não passa do joelho, dali então são água corrente, né? Então dá para reabastecer. Muito próximo de nascentes, inclusive, a região tem várias nascentes, então a água é muito próximo de nascente, bem tranquilo, tá bom? Então isso foi a questão dos horários da hidratação. Uma questão importante a se falar é que a prova ela é numa região remota, ou seja, uma região de difícil acesso, né? Então, o atleta vai encontrar ali basicamente 3 tipos de situação. Vai encontrar uma região de mata, com trilha bastante fechada, muito cipó, muita árvore baixa. Tem que ficar muito atento para não enroscar o pé no cipó e cair, para não bater a cabeça, os olhos numa árvore baixa, né? Então, de repente, é uma região que a evolução é mais lenta. Nessa região também o atleta corre um pouquinho dentro de um pequeno riacho raso também, tá bom? Vai encontrar, então assim, existe uma trilha nessa região relativamente bem aberta, que vai estar demarcada com fitas e também com cal. Vai encontrar região de estradão, né? E tanto plano quanto subida, né? E daí é tranquilo de correr. E vai encontrar região de mata de cerrado bem fechada. É mata ou parte de cerrado que eu vou abrindo no facão. Eu já tive lá esse ano, as trilhas que eu abri ano passado já estão absolutamente encobertas, o mato cresceu, eu já comecei a abrir as trilhas de novo, né? E são picadas muito simples, onde basicamente o atleta encontra ali uma referência de para onde ir com as marcações e o mato é fechado e passa perto de alguns precipícios e que por segurança não permite uma evolução muito rápida, tem que estar muito atento. Então, é importante quando o atleta for fazer a inscrição dele, que ele tenha ciência disso e esteja não só fisicamente, mas mentalmente preparado para enfrentar essa situação. Porque como existe regiões de acesso remoto, qualquer tipo de resgate é mais difícil. Esse ano vai ter ambulância lá, né? A gente contou, ano passado não teve, esse ano vai ter ambulância.
E eu também estou pensando em colocar uma equipe de resgate, especializada em resgate, mas isso vai depender do número de inscrições. Como os senhores sabem, a prova é promovida sem patrocínio. Todo o valor que é arrecadado na inscrição, ele é aplicado para proporcionar os benefícios ou as facilidades da prova, né? Então, a camiseta com logomarca, o troféu, que é um troféu diferenciado, olha só, é um troféu artesanal. Esse aqui é o troféu maiorzinho de primeiro lugar. Daí o segundo lugar é parecido com esse, mas é menor. E o terceiro lugar é um pouquinho menor ainda. Então, todos os atletas, primeiro, segundo e terceiro lugar das categorias masculino e feminino, vão receber o troféu, que é um troféu artesanal. E todos os atletas que concluírem a prova recebem também a medalha, que também é uma medalha artesanal. Essa aqui foi de 2015, ó, né? Então é um troféu, uma medalha diferenciado. Então assim, o valor arrecadado então vai pagar as medalhas, paga o troféu, paga a camiseta, paga o seguro de saúde, o seguro de vida que todos os atletas têm, paga a questão da água, paga o que mais? Ambulância, né? Então tem uma série de custos envolvidos, né? Então, e por que eu estou dizendo essa questão do acesso remoto? Porque o ano passado não teve nenhum incidente grave, né? Mas, por exemplo, se o atleta sofreu uma torção de pé, alguma coisa numa região de acesso remoto, é importante que ele tenha preparo e estabilidade emocional para saber que o resgate não vai ser tão imediato. O resgate vai sim se deslocar até ele, mas não é uma coisa de chegou na hora, porque o acesso é remoto, tá bom? E daí já leva uma segunda questão. Todos os atletas na sua mochila de corrida é obrigatório a utilização de apito. No dia da entrega dos kits eu vou falar sobre o protocolo de apito, tá bom? Bom, o que tem o kit? O kit tem a camiseta, o numeral, uma barra de proteína, gel. E o chip, esse ano a prova também vai contar com a monitoração eletrônica via chip, que facilita o controle de chegada e tudo mais. A questão do chip, nós estamos estudando duas tecnologias. Ou a tecnologia tradicional, que todo mundo já conhece, que é aquele chipzinho que vai no tênis, que você passa em determinados pontos, ele registra a sua passagem. A dificuldade que a gente está encontrando nesse questão de adotar esse chip é que algumas regiões são as regiões de acesso remoto e o pessoal que faz monitoração teria que deslocar para essa região algumas baterias para poder estar ali coletando, e por ser região remota, existe causa uma dificuldade para eles. Uma outra opção é um tracking de GPS, que o pessoal tem utilizado nas corridas de orientações. Tem um colega, o Márcio, que nos deu essa dica e está nos ajudando nesse processo. Só que a gente está testando, ou vai testar a autonomia desses tracking de GPS e também a quantidade disponível aqui em Brasília desses tracking. Por quê? Uma coisa que eu não falei antes, mas cada uma dessas distâncias existe um limite de inscrição. Por exemplo, 12K, no máximo 100 atletas, não mais que isso. 25K, somente 70 atletas, incluindo aí os civis, militares e forças especiais. E 57K, somente 40 atletas. O ano passado nós tivemos acho que 11 atletas nessa categoria. Então, esse limite é o limite de inscritos que a gente vai receber na prova, né? A gente está preparado, está se preparando, montou todo um orçamento, uma logística para atender essa quantidade de atletas. Ou seja, é uma prova com 210 atletas se preencher todas as vagas. Ou seja, é uma prova pequena. Não é uma prova, né, grande. É uma prova de trilha, e daí a importância de alguns cuidados que eu vou falar agora. Então, como se trata de uma prova de trilha em ambiente remoto, com algumas áreas classificadas como hostil, é importante vários cuidados para o atleta que corre em trilha, que já tem essa experiência. Uma questão é olho na trilha e olho no mato, né? Então vocês têm que estar atento à sua trilha, fazendo a leitura do ambiente, né? Para você não se perder, apesar de ter a sinalização. Ano passado, em geral, a gente não teve nenhum atleta perdido, né? Mas tem que estar muito atento à trilha. Esse ano já melhorar ou tentar melhorar a marcação. Mas tem que ter cuidado, por exemplo, com caixa de marimbondo. Eu dou um exemplo, ano passado e agora esse ano mesmo, eu abro uma trilha, eu abri a trilha hoje, por exemplo, né? Terminei a tardezinha. 2 dias depois eu volto lá para poder continuar abrindo a trilha, já surgiu uma caixa de marimbondo no meio da trilha.
Então, esse é o ambiente de mata, né, de cerrado. Então, são elementos que não dá para que eu não tenho controle sobre isso. Então, o atleta, ele tem que estar correndo, atento a essas questões. Ó, será que não tem uma caixa de marimbondo, uma caixa de vespa, né? Eu me lembro que em 2003, 2013, 14, na Jungle, no primeiro quilômetro, o pessoal lá chutou uma caixa de vespa no chão. No primeiro quilômetro, já 8 atletas saíram fora da prova. Porque as vespas foram em cima, eu mesmo levei umas 7, 8 ferroadas, cheguei num PC com a cara toda inchada, os médicos não queriam deixar eu continuar, que o médico vacilou, pô, caí no mato e fui embora. Mas, assim, são elementos que não dá pra você controlar, né? Então, caixa de vespa, largata de fogo, né? Que são aquelas largatinhas que quando você toca queima, né? Insetos diversos, como aranha, escorpião, carrapato, a região tem muito carrapato, né? Cobra, tem parte de precipícios, nessa região vão ser bem sinalizadas com fitas de marcação para que o atleta possa observar que aquilo ali oferece um risco. E no dia da entrega dos kits eu vou falar com mais detalhes sobre isso e mostrar as fotos, né? Muito cuidado com torção do pé, do tornozelo, ou seja, tem que usar o tênis apropriado para a trilha, tênis com garra, com trava. Se for entrar nessa prova em qualquer distância, 12, 25, 57, com o tênis de corrida de asfalto, não vai ter sucesso.
que são profissionais que atuam em situações que trabalham com mochila operacional, essas mochilas carregadas também de equipamento, né? Então, a oportunidade deles fazerem um ajuste nesse equipamento para as missões que enfrentam. A questão, esses dias eu vi um atleta, me procurou, falou, mas o atleta paga um valor alto e quer alguns confortos. Ele falou, podia ter massagem, podia ter área para receber a família, podia ter, sei lá, frutas, um pórtico de chegada, um degrauzinho para premiar primeiro, segundo, terceiro lugar. Assim, eu entendo o atleta pedir essas coisas, mas o que eu quero dizer é que nós temos algumas questões, né? E isso não me parece, no meu entendimento, mas estou aberto a críticas, a sugestões, não me parece de desrespeito ao atleta. Primeira questão, a região é remota. Por ser remota, todo tipo de benefício que a gente quer colocar fica muito mais caro. E a prova é feita sem patrocínio. Tudo que é arrecadado na prova é gasto na prova, né? Então, por exemplo, se a gente quer botar massagista, o ano passado teve massagista, só que a gente não teve recurso para botar todo. Então a massagem foi no sol. E daí alguns atletas reclamaram, mas foi no sol a massagem, né? Então, por exemplo, esse ano a gente não está nesse momento contando com massagista. Vai depender do número de inscrição. Se a gente atingir o número de inscrição suficiente para contratar massagista, é claro que a gente vai contratar. Se a gente atingir uma inscrição que permita, além de contratar o massagista, a instalação de toldo para que a massagem seja feita numa área de sombra, é claro que isso vai ser feito. Mas é importante que o atleta perceba que é uma região remota e, por ser remoto, o pessoal, por exemplo, quando vai instalar toldo, não é só o aluguel do toldo. É o aluguel do toldo e eles cobram pela distância. Quantos quilômetros de distância até o local que eles vão fazer a instalação. Eles fazem um cálculo lá para isso, né? A prova do centro de Brasília é mais ou menos 40 quilômetros, é uma região remota, então isso torna mais caro. Então é importante que isso não se trata de questão de respeito, a questão é uma relação custo-benefício. Quando a gente enfrenta provas dessa natureza, pelo menos a minha experiência na Jungle Marathon, é uma prova que não tem muito recurso dessa natureza. Você está no meio da mata, você chegou no PC, você faz o quê? Eu faço basicamente 4 coisas. Primeira coisa, vou montar minha rede para garantir um lugar no acampamento, um lugar bom no acampamento, protegido, abrigado. Vou tomar um banho e lavar os meus equipamentos, minha roupa, minha bermuda, calça, camisa, tênis que eu vou usar no dia seguinte. Vou me alimentar, pego minha comida na minha mochila, vou lá fazer minha comida, é a terceira coisa que eu faço. E a quarta coisa que eu faço, eu vou tratar minhas bicheiras. Então eu vou tratar a bolha no pé, vou tirar a unha que está caindo, retira a unha, inflamação na ponta do pé, no tornozelo, na canela, que você vai batendo em árvore, em cipó, e trato aquilo. E quinto, tento dormir. Muitas vezes não se consegue, mas tento dormir para tentar descansar o próximo dia. Então, a prova, ela tem essa característica, tá? Para um atleta que tem interesse em se aventurar, ou se aventurar não é a palavra certa, né? Mas enfrentar provas dessa natureza, tá bom? Mas enfim, então essa questão, por exemplo, da massagem tem a ver com isso. Então o atleta fala, podia ter um local para receber a família. De novo, eu gostaria muito que a família estivesse lá presente. Eu sei que para o atleta isso é importante, é legal, mas é uma região remota, não tem nada. Só existe algumas casas de pessoas da comunidade, né, que nos deixam usar ali como favor. Então não tem nenhum atrativo. A família vai ficar lá sentada esperando. Se a gente não conseguir botar todo, vai ficar no sol. Porque existe uma árvore aqui, uma árvore acolá e acabou, né, a largada. Tá bom? A questão de ter um degrauzinho, 1, 2, 3 para poder premiar, o ano passado a gente fez isso com um monte de terra, premiou. Né? Me pareceu adequado, até para a natureza da prova. Frutas, a gente pode botar algumas frutas com certeza. Mas importante, assim, eu estou sendo muito sincero com os atletas que têm interesse em fazer a prova, que o objetivo a prova tem um objetivo, tem um público. E eu não estou de forma alguma desmerecendo, desrespeitando os atletas que participam de provas de outra natureza. É que as provas têm características, né? A prova por exemplo, de corrida de rua, de asfalto, tem uma natureza. Uma prova de trilha tem uma natureza. Uma prova de montanha, né? De gelo, uma jungle, são provas com natureza diferente. A natureza dessa prova é proporcionar ao atleta o quê? Um limite, tentar ser uma prova dura, porque ano passado os relatos que eu tive é que foi uma prova dura, né? Onde o atleta possa se pôr à prova, a sua experiência, testar técnica, tem muita subida, muita descida, cascalho, então o atleta possa ali testar técnica, testar equipamento, testar bastão, testar mochila, peso,
a acomodação da mochila, se é melhor a água tá toda no camelback ou tá aqui nas garrafas aqui laterais. Enfim, proporcionar ao atleta um ambiente de prova, onde ele possa estar testando isso, um ambiente desafiador, um ambiente bonito, é uma região muito bonita, a gente passa por vales lindos, a gente a gente sobe umas montanhas, corre no topo da montanha e você tem uma visão ampla de toda a região, o vale, muito, muito bonito, né? Então proporcionar essa questão cênica da imagem, proporcionar ao atleta correr no ambiente de mata, fechada mesmo, cerrado, estradão, enfim, é isso, pessoal. Então, a prova é 16 de julho. Uma coisa importante, nós temos duas fases de inscrição. A primeira fase de inscrição, com os preços que estão lá, elas irão até o dia 31/5, ou seja, 31 de maio, né? Daí do dia 1 de junho ao dia 17 de junho começa o segundo lote. O segundo lote está R$20 mais caro cada modalidade. E a inscrição encerra dia 17/6, exatamente quase um mês antes da prova. Por que isso? Porque eu tenho que mandar para os fornecedores de camisa, a quantidade de camisas que vão ser confeccionadas, eles precisam de 20, 25 dias para isso. Eu tenho que fazer daí a confirmação da quantidade de medalhas que vão ser confeccionadas, né? E os fornecedores precisam desse prazo. Então, o prazo limite para inscrição na prova é dia 17 de junho, sendo que até o dia 31/5 é o lote 1. E do dia 1/6 ao dia 17/6, quando encerra as inscrições, é o lote 2, com valor R$20 maior do que o lote 1, tá bom? Então, pessoal, é isso. O nosso site é o www.cortamato.com.br. Lá você tem informações da prova, lá você tem link para o Facebook, esse vídeo, outros vídeos que eu vou produzir agora até a época da prova. Por gentileza, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar no e-mail contato@cortamato.com.br. Vocês podem deixar mensagem no Facebook, eu sempre tento responder com a maior brevidade possível. Todos os atletas são muito bem-vindos à prova. Eu estou buscando tomar vários cuidados para a segurança, vários cuidados para agregar, dentro do possível, o conforto ao atleta. O conforto que eu digo assim, essas questões de água, alimentação, Gatorade, por exemplo, né? Mas a prova tem um propósito e o atleta tem que estar consciente disso, preparar antes da inscrição, né? Mas todos são muito bem-vindos. Leiam os regulamentos, lá tem o regulamento, tem a ficha de inscrição, tem a ficha médica, tem a ficha de isenção. Eu sugiro que o atleta leia o regulamento, tente conversar com outros atletas que já fizeram a prova, né? E se sentindo preparado física e mentalmente para enfrentar a prova, vocês todos são muito bem-vindos para a segunda edição da Corta Mato. E o ano que vem nós vamos ter a terceira. E esse ano, no segundo semestre, eu estou indo lá para o Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Vou fazer lá uma travessia de 150 km, já mapeando um percurso para talvez o ano que vem fazer a primeira edição da Corta Mato no Pantanal. Então vamos ver, são projetos, planos que vão amadurecendo à medida que a gente vai ganhando experiência na prova e buscando oferecer novos desafios para quem gosta e curte provas dessa natureza, tá bom? Muito obrigado! E fico à disposição de todos vocês. Um abração, pessoal, e até dia 17 de julho na segunda edição da Corta Mato Survival Run. Abraço!